Na aula de hoje, a gente vai ver aqui a introdução 2 à topografia. Eu coloquei a introdução 2 porque é a continuação do que a gente estava vendo a aula anterior, tá? Só que hoje a gente vai ver a distância vertical ou diferença de nível. O que vem a ser a diferença, essa distância vertical ou a diferença de nível? É a distância medida entre dois pontos num plano vertical, tá? Que é perpendicular ao plano horizontal. Para calcular essa distância vertical em relação ao ângulo vertical, lembra o ângulo vertical, o mesmo ângulo que a gente estava fazendo os exemplos na semana passada. Então, para calcular a distância vertical, utilizando o ângulo vertical e a distância inclinada, nós temos a seguinte relação, então. Então vem aqui, vamos entender o que está escrito aqui. É a distância medida entre dois pontos num plano vertical. Então, plano vertical, vamos pegar aqui, a letrinha B, esse ponto B, e o vértice do triângulo aqui, tá? O vértice aqui, o ângulo de 90 graus. Então, a distância vertical, ela é vertical, num plano vertical, é perpendicular ao plano horizontal. Então, quando é perpendicular, quer dizer que forma um ângulo de 90 graus. Então, aqui o nosso plano horizontal está aqui, né, distância horizontal. Então, a distância vertical forma um ângulo perpendicular em relação ao plano horizontal. Então, tá aqui, perpendicular, então, distância vertical, tá? E para calcular a distância vertical em relação ao ângulo vertical e a distância inclinada, então, o que ele vai fazer? Vai calcular a distância vertical, essa daqui, dV, em relação ao ângulo vertical, nosso ângulo vertical é este daqui, tá? E utilizando o quê? A distância inclinada. Vai utilizar esse daqui, então, tá? Então, eu quero isso, vou utilizar isto. Qual relação que eu devo utilizar aqui? Qual relação trigonométrica do triângulo retângulo que relaciona o cateto oposto, distância vertical, e a hipotenusa, distância inclinada? Qual relação teremos aqui, então? Seno. Então, é a relação do seno, então, porque o seno relaciona cateto oposto e hipotenusa, tá? Então, o seno do meu ângulo alfa, que é o seno do ângulo vertical, ele vai ser, então, distância vertical dividido pela distância inclinada. Então, aqui, desenvolvendo a fórmula, vamos isolar a distância vertical, passa a distância inclinada para cá multiplicando, porque ela está aqui dividindo. Vai ficar, então, que a distância vertical é a distância inclinada, minha hipotenusa, vezes o seno do ângulo vertical. Então, para calcular a distância vertical a partir do ângulo vertical, mesmo ângulo, e utilizando a distância horizontal agora, tá? Qual relação, então, que eu... Opa! Qual relação, então, que eu vou ter que utiliza... Vamos lá no desenho, Agora, o meu desenho, agora o negócio é o seguinte. Eu vou utilizar a distância horizontal e a distância vertical, que é o que eu quero saber. O meu ângulo é o mesmo. Então, esse ângulo aqui, vamos chamar de ângulo alfa. Qual que é a relação, então, que eu vou ter distância vertical, cateto oposto, e distância horizontal, cateto adjacente? É a tangente, porque a tangente do meu ângulo é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente.
Então, tangente do meu ângulo alfa, ângulo vertical, vai ser dv, distância vertical, dividido por dh, distância horizontal. Isolemos, então, a nossa distância, que é o que eu quero saber. Jogo distância horizontal para cá, multiplicando, porque ele está dividindo. Então, distância vertical, distância horizontal vezes tangente do ângulo vertical. Vamos colocar números. Vamos utilizar números agora, então. Então, tá aqui o desenho, mesmo desenho, tá? Distância inclinada aqui, distância horizontal, distância vertical, tá? Tenho um ângulo vertical aqui. E aqui em cima eu tenho um ângulo horizontal. Vamos chamar esse ângulo horizontal de beta. Usando a calculadora, informe para mim, então, qual a distância vertical quando a minha distância horizontal ela tem 1.670 metros e o meu ângulo vertical é 0 grau, 10 minutos e 36 segundos. Tá? Esqueçam o ângulo aqui de cima. Então, eu quero essa distância, eu tenho a distância horizontal e eu tenho o ângulo alfa aqui embaixo. Não vou fazer nada agora, vocês vão me falar. Façam vocês agora. Qual relação que eu vou utilizar? E aí, gente? Qual relação? Seno. Qual que é a fórmula do seno? Vamos lá, se eu vou utilizar seno, fala para mim, como é que eu monto a conta? Sim, certo, é isso mesmo. Mas eu, eu não tenho a distância inclinada, e aí? Eu tenho a distância horizontal. É essa daqui que eu tenho, ó. Isso aqui eu não tenho. Seno vai ser igual a dv dividido por di. Então, dv é igual ao di vezes o seno do meu ângulo vertical. Tá? Só que eu não tenho di. Eu tenho dh. O que eu faço? E aí, gente? Só tem um aluno nessa sala? Só um aluno fala? Mas ninguém fala nada? Quem cala consente, hein? E aí, gente? Se fosse um exercício da prova, então, vocês iam ficar tudo calado e entregar a prova em branco? Não ia fazer mais nada? Se fosse um exercício da prova, não. A prova vai ter exercício igualzinho esse daqui, idêntico. Já tô cantando a bola já, porque isso aqui tem na prova. Ó, gente, lembra que eu falei semana passada? Vocês têm que olhar o que vocês têm. Eu tenho DH, eu quero DV e eu tenho o ângulo aqui. Qual relação que me coloca o DV? O que é? É o cateto oposto, não é?
O DH é o cateto adjacente. Qual a relação de trigonométrica que eu tenho cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente. É a tangente, então não é o seno que eu vou utilizar. Como que eu vou utilizar o seno se eu não tenho todas as coisas que para mim fazer a conta? Então eu vou utilizar a tangente. Ó. Tangente, então, se eu montasse a conta, tangente do ângulo vertical é igual cateto oposto dV dividido por 1670. Jogo 1670 para cá multiplicando, então vai ficar dV igual... Peraí. dV igual, então, 1670 vezes tangente de 0,17667, que esse daqui, esse ângulo aqui, é este ângulo aqui convertido em decimal. Então, vai me dar que a minha distância vertical ela tem 5,14,93 metros. Tá? Então, só de curiosidade, se eu fosse calcular o desnível qual que é o desnível, a porcentagem de desnível desse terreno, para calcular desnível em porcentagem, a gente faz assim, ó, 5,14 dividido por 1670 vezes 100. Então, eu tenho 0,3% de declividade nesse exemplo aqui. Agora é o seguinte, usando a calculadora, informe para mim novamente qual que é a distância vertical na seguinte situação. Eu tenho uma distância inclinada de 250 metros. Então, a minha distância inclinada é 250 metros. E o meu ângulo vertical? Meu ângulo vertical, lembra como que eu faço para identificar o ângulo vertical? O ângulo vertical é quem está olhando para a minha distância vertical. Se tivesse falando que o meu ângulo horizontal é tal, é esse daqui, ângulo horizontal é quem está olhando para a distância horizontal. Não muda nada. Só que se falasse aqui, é a tangente desse ângulo aqui. O ângulo que eu informei é este daqui. É a tangente desse ângulo. A tangente desse ângulo, a única coisa vai ser aqui. Vai ser o cateto oposto é a distância horizontal. E o cateto adjacente é a distância vertical. Se estiver usando esse ângulo aqui, cateto oposto é a distância vertical, cateto adjacente é a distância horizontal. Não muda nada, só inverte os catetos. Então, vamos lá. Distância inclinada, 250. Ângulo vertical, 2 graus, 10 minutos, 10 segundos. E aí? Agora é o seno. Tá. Então, agora eu não vou fazer nada. Vocês vão me falar, eu só vou apertar o slide aqui para frente para conferir o resultado depois. Quanto que dá a distância vertical, então, aqui? Monta a conta aí, façam e me fala. Professor, deu tanto. Se ninguém fazer, nós vai ficar aqui até 10 horas da noite. Não vou fazer nada agora.
Tá nada, é fácil. Vai, já falei já falei que vai. Vai cair na prova, cai tudo desde o começo até o que a gente viu até hoje. Semana que vem. Não, a prova é dia 30. Até no dia da prova. Não se esqueçam de, agora que mandar a lista de exercícios para mim no meu e-mail lá, não se esqueçam de colocar o nome de vocês, tá? Se identificar quem que é quem, porque eu tenho topografia na agronomia também. Então eu tenho que saber o nome de cada um para mim colocar o vistinho de feito ou não feito. E aí, gente, quanto que dá a distância vertical? Já falaram aí que a relação que tem que ser utilizada é a relação do seno. Beleza. E agora? E aí? E o resto? Vamos lá, se não estiver dando conta de fazer, fala: "Ah, professor, não estou conseguindo fazer". Aí fala para a gente pegar e fazer junto e ir aprendendo, porque não adianta nada eu pegar e fazer aqui, vocês ficar olhando e depois não dar conta de fazer sozinho. Oi, vamos ver. Opa, aí ó, é isso mesmo. Olha lá, ó. Então, distância vertical, né? Vamos lá, ó. Se fosse, ó, seno do ângulo vertical é igual cateto oposto dv dividido por di, distância inclinada, que é 250. Não, não. É porque só porque quando eu fiz a conta aqui, eu bato direto na calculadora. Aí ele usa o máximo de casas possíveis depois da vírgula. Por isso que dá essa diferencinha mínima depois da vírgula aqui. Só por isso, mas isso aí não prejudica em nada. Então aqui, ó, passa 250 para cá, então dv vai ficar 250 vezes o seno desse ângulo aqui, que é esse ângulo, só que na forma decimal, né? E como que eu transformo esse ângulo aqui? Quem fez a conta aí? Como que eu transformei esse ângulo, virou isso daqui? Como que saiu daqui e chega aqui? O que eu faço primeiro? Transformar, mas como que é que transforma? Isso, exatamente. Isso, isso, perfeito, é isso mesmo. Pega aqui 10 dividido por 60. Aí vai somar com mais 10. Divide por 60 novamente e soma os 2 graus. Perfeito. Aí então, 250 vezes o seno de 2,16 vai dar 9,46, 9,47. Eu pego esse aqui, divido por 60. Isso. O resultado que der aqui, eu faço mais esse daqui.
Aí, o resultado que deu aqui da soma, eu divido por 60 novamente. Aí, o resultado que dá, eu somo mais 2, que é mais 2 graus. É, soma. Eu somo os 2 graus. Então, aqui, se eu fosse calcular o desnível nesse caso aqui, o desnível aqui daria, vamos ver, 9,47 dividido por 250 vezes 100. Aqui dá 3% de declividade. 3,8% de declividade. E a distância inclinada, então, agora, como que eu vou fazer a distância inclinada? Não posso esquecer da distância inclinada. A distância inclinada é a distância medida entre dois pontos seguindo a inclinação da superfície do terreno. Então, está aqui a nossa distância inclinada. Ela é o quê? A inclinação da superfície do terreno. Aqui, ó. Eu tenho um terreno aqui, ó, a superfície do terreno aqui. Né? Aí, se eu fosse fazer uma rampa aqui, a rampa minha não vai ficar todas essas ondas aqui, né? A rampa vai ser o quê? A rampa é uma linha reta, né? Então, só que a rampa segue o quê? Segue a inclinação do terreno. E para calcular a distância inclinada, então, digam para mim, então, vamos supor, eu tenho esse ângulo aqui. Eu quero a distância inclinada e eu tenho que a minha distância vertical é 10 metros. Essa distância aqui é 10 metros. Eu quero a distância inclinada, utilizando, eu sei esse ângulo. Eu sei qual que é esse ângulo aqui embaixo, o ângulo do vértice A. Qual relação que eu uso? Seno. Exatamente, é isso mesmo. Então, olha lá, ó, seno de alfa, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o meu seno de ângulo vertical é distância vertical dividido pela distância inclinada. Deduzindo a fórmula, passa o DI para cá, multiplicando, e o seno vai voltar para o outro lado dividindo, né? Porque eu quero isolar a distância inclinada. Agora eu quero a distância inclinada. Antes eu queria o quê? Eu queria essa distância aqui antes. Agora eu quero essa. Então, eu vou passar para cá, multiplicando, vai ficar dV, DI vezes seno. Aí, depois eu passo o seno para cá dividindo, que aí fica DI igual a dV dividido pelo seno do ângulo vertical. Beleza. Aí, eu não tenho mais a minha distância vertical. Agora, eu tenho que a minha distância horizontal é 10 metros. E eu quero a distância inclinada. O que eu uso daí? Cosseno, né? Porque cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, né? Aí aqui eu quero a distância inclinada, vai ser o mesmo esquema do lado do seno. Eu vou passar a distância inclinada para cá, multiplicando, e o cosseno vai voltar para cá, dividindo, aí a distância inclinada vai ficar isoladinha. Olha lá. Então, distância inclinada é a minha distância horizontal dividido pelo cosseno do ângulo vertical. Vamos dar número aos bois agora. Não é nome aos bois, não vai dar número. A minha distância horizontal, ela é 167 metros. E o meu ângulo vertical é 10 minutos e 36 segundos.
qual que é a minha distância inclinada? Quanto que vale essa companheira aqui? Tô fazendo uma rampa, eu quero saber quanto que vai ter de A até B a minha rampa. Como é que eu vou fazer para achar a minha distância inclinada agora? Cosseno. Então, o cosseno vai ser a distância horizontal dividido pelo cosseno do ângulo aqui, ó. Cosseno do ângulo vertical é igual cateto adjacente DH dividido pela hipotenusa DI. Meu DH é 167 e o meu DI é o que eu quero achar. Então, resolvendo a fórmula, vai ficar desta maneira aqui, então. Tá? E aqui, como é que eu faço para achar esse ângulo e virar isso daqui? Isso. Soma 10. Isso. E divide por 60 novamente. É isso aí. Agora... Opa, aqui deixa eu só para vocês ver, né, quanto que a rampa minha tem. Quanto que vai dar de declividade na minha rampa, será? Na verdade, não é rampa, né, gente? Porque como é que eu faço declividade? Eu pego a altura, a diferença de nível, divido pela minha pela minha eh, pela minha distância, né, minha distância horizontal, e multiplico por 100. Então não tem rampa, né? Então aqui vai dar que a inclinação só pelo ângulo aqui, né, a gente já vê que a inclinação não tem nenhum grau aqui, né? Então a inclinação não é mínima. Agora aqui eu tenho que a minha distância vertical aqui é 250. O meu ângulo vertical aqui é 2 graus, 10 minutos, 10 segundos. E eu quero a inclinada. Quero saber quantos metros de rampa que eu vou ter que fazer. Aqui eu tenho que usar o seno, né? Porque é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, seno do ângulo vertical é igual cateto oposto 250 dividido pela distância inclinada. Então, a minha distância inclinada vai ser 250 dividido pelo seno. Então, deu 6.604,29 metros de rampa, 6 km de rampa. É tudo, como é número inventado, gente, não dá para saber, né? Mas eu fechei a calculadora. Então, 6.604,29 dividido
por 250 vezes 100. Né? Já deu esse número absurdo, né, de porcentagem de inclinação, porque como é um número inventado, né, aqui você pega aqui com uma altura de 6 km com 250, quer dizer, na verdade eu fiz ao contrário, né? Eu fiz ao contrário, aqui eu tenho a distância inclinada, aqui não dá para fazer a inclinação. É que nem nesse aqui também, nesse aqui eu quis fazer a inclinação, mas não dá. Eu, eu achei que a gente estava trabalhando com distância vertical, ainda é distância inclinada que a gente está trabalhando agora. Aí não dá para fazer. Aí pediram para entrar e agora sumiu. Bom, continuando aqui então, o nível. Aí pediram para entrar de novo na sala. O nível então. O nível é o seguinte. É o equipamento mais preciso para o levantamento altimétrico, tá? Seus principais acessórios do nível é o seguinte. É o tripé, que é o suporte para o nível. A mira, que é uma régua graduada em metros, decímetros e centímetros, com os milímetros estimados por aproximação, e geralmente ela tem 4 metros de altura. E uma trena para medir as distâncias entre os pontos nivelados. Tá? Ao contrário da estação total, o nível ele só tem um eixo, é o eixo vertical. Tá? A sua luneta ela é fixa no horizonte, ou seja, o seu ângulo vertical ele é fixo em 0. E para operá-lo é necessário que a gente coloque o tripé numa altura conveniente, nivele a sua única bolha e a partir daí o topógrafo sairá lendo a mira primeiramente num ponto de altitude conhecida e depois os outros pontos aos quais ele deseja transportar a altitude. Tá? Então esse aqui é o nível, ó. Esse aqui é o aparelho que a gente usa para fazer levantamentos altimétricos, tá? Como ele disse ali, ó, como eu disse ali no slide, ele não tem ângulo vertical, tá? Quer dizer, ele não tem a luneta dele não faz leitura aqui, ó. A outra luneta da estação total, a luneta dela mexe para cima e para baixo, ela vê os ângulos verticais aqui, né? Esse aqui não. Ele só gira de um lado da esquerda para a direita aqui, ó. E a aferição dos ângulos aqui, ó, a leitura dos ângulos, ela é feita manualmente, ela não é digital que nem a estação total, tá? Então ele falou lá para a gente colocar, né? Você coloca em cima do tripé, nivela a bolha. Aqui ele tem uma bolha, uma bolinha de ar aqui, ó, igual aqueles níveis de pedreiro, tá? Tem uma bolha aqui, que aí você tem que centralizar essa bolinha dentro de um círculo ali que tem aqui dentro. Aí você olhou ali, você nivelou ele, você nivela usando esses parafusos que tem aqui embaixo, ó. Aí você vai rodando eles e vai nivelando certinho. Aí nivelou aqui, beleza, aí o equipamento está pronto para ser utilizado. Esses dois parafusos aqui é para dar foco aqui dentro da luneta. Um é o foco para você do que você está vendo e o outro é o foco da mira que ele tem dentro, dos risquinhos que ele tem ali dentro para você mirar certinho, tá? A mira que ele fala ali é uma régua grandona, tá? É uma régua ali de 4 metros que a gente usa para que um outro auxiliar do topógrafo vai andando com essa régua aí pelo campo e você vai olhando aqui pela luneta até você achar essa régua. Aí quando você achou ela, você faz as leituras e vai marcando no seu caderno de campo. Tá? Então esse aqui é o nível. É um equipamento bem mais simples de trabalhar do que a estação total. Bem mais tranquilo para trabalhar com ele. Tá? Então a aula de hoje, gente, era essa daí. Tá? Deem uma olhada aí, os vídeos tá tudo lá no YouTube, tá? Quem tiver dúvida, alguma coisa, vai olhando lá, vai vendo as dúvidas que vai aparecendo. Que semana que vem a gente vai fazer uma aula de revisão para a prova, tá? Aí as dúvidas que vocês tiverem, vocês tragam semana que vem, que a gente vai esclarecendo tudo.
tá ok? Boa noite para todo mundo então e bom descanso aí para vocês. Semana que vem, aguardo todos.